Olha, gente, pais estão processando empresas como Roblox, OpenAI, que é do ChatGPT, Discord, que é uma rede social muito utilizada por gamers, por motivos que vão de negligência em proteger crianças de predadores sexuais, de facilitação em jogos de azar infantis, de denúncias sobre o uso de mão de obra infantil na produção de conteúdo e de falta de proteção quando o assunto é valorização da vida. São muitas situações. Por isso, eu convidei a advogada Stephanie Costa, especialista em direito digital e propriedade intelectual, para nos explicar e orientar. Atenção, papai, vovô, né? E você jovem aí quer se proteger também. Nós vamos estar aqui com ela, conectados. Vamos ver aqui. Olá, querida. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez a Ver Mais. Boa tarde, tudo bom? Que prazer estar aqui novamente, Gi. Muito obrigada pelo convite. É um tema de extrema importância. Nós vimos aí nos últimos dias o vídeo do Felca, né? O famoso Felca, pulverizando em todas as redes sociais milhões de visualizações. E com isso levantou um debate importantíssimo e que já vem acontecendo casos mundialmente, inclusive nos Estados Unidos, relacionados às nossas crianças e adolescentes, né? Porque nós estamos numa era muito exponencial em que a tecnologia está cada vez mais avançada. Nós temos novas plataformas, novos recursos tecnológicos e a gente precisa estar por dentro de tudo isso, entender como funciona, o que deve ser feito, como mediar e moderar o conteúdo assistido pelas crianças. Sim, a gente do Felca, a gente já explorou vários assuntos aqui, sobre vários aspectos, porque tem muitas coisas a serem discutidas. Mas primeiramente eu queria agora, nesse caso dos processos dos pais, né? Por exemplo, aqui na nossa região, você já atendeu algum caso de algum pai que quis processar alguma Big Tech, por exemplo? Não, aqui na nossa região eu nunca atendi nenhum caso relacionado a menores, tá? Tem alguns processos contra Big Tech, mas relacionado a menores, não. Mas eu acredito que não seja por falta de demanda, tá? Eu imagino que as pessoas ainda não têm um nível de consciência de que podem estar ingressando na via judicial, de que estão estar sendo vítimas. Eu acho que agora que os pais aqui no Brasil, aqui na nossa região, vão começar realmente a tomar conscientização sobre a utilização de plataformas pelas crianças. Muitos pais nem sabem o que é o Roblox, o que é o Discord. O Roblox, ele é um jogo, uma plataforma que muitas crianças, milhões de crianças estão no mundo todo, é um dos mais acessados e as crianças podem criar jogos dentro dessa plataforma e muitas vezes os predadores sexuais, os pedófilos, eles estão dentro dessa plataforma, eles entram através de um primeiro contato, porque eles podem utilizar um avatar ali, uma imagem que não é de um adulto, até porque é um jogo, são bonecos, certo? Então, não necessariamente vai aparecer foto ou vídeo dessa pessoa, então eles conseguem criar uma outra identidade como se fosse uma criança de fato, se aproximam da criança e depois migram para outra plataforma para ter uma conversa mais íntima, mais próxima, depois que eles capturaram a atenção e a amizade, a confiança. Então, não é nada escrachado, né? Começa como um contato como um amigo virtual da mesma idade, muitas vezes, que é um caso que teve recentemente nos Estados Unidos, que os pais estão processando o Roblox, porque a criança de 15 anos se suicidou. Aí descobriram posteriormente que, na verdade, o amigo que incentivou através de conversas no Discord, incentivou o suicídio, a ideia suicida, na verdade era um pedófilo, já tinha histórico, um homem de 37 anos. Sim, a gente vê esses casos, né? Esse caso eu vi também através do New York Times, eu estava lendo essa notícia aí, foi o último. Nós tivemos também no ChatGPT com relação à valorização da vida de jovens, enfim. Mas eu queria então, você tocou num ponto ali no começo da sua fala interessante. Justamente por isso que eu trouxe essa pauta aqui no Ver Mais, né? Porque nós aqui do sul de Santa Catarina, também podemos tomar algumas medidas, né? Os pais dos Estados Unidos, a gente está vendo uma avalanche de processos contra essas Big Techs por conta disso, da vulnerabilidade das crianças, da falta de mecanismos de controle parental, enfim. Como é que o que os pais devem ficar atentos com relação a essa situação e como você analisa esse crescimento de pais querendo processar as Big Techs? Então, tu tocaste num ponto muito importante, porque eu acredito que por mais que nós estamos numa era em que a tecnologia seja muito exponencial, tudo acontece muito rápido, o crescimento de todas as plataformas, os pais muitas vezes não conseguem acompanhar e se atualizar, eu acredito que a responsabilidade ela nunca vai ser 100% de uma plataforma.
A gente precisa ter um controle do que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão acessando. Eu acredito sim que o Brasil ele precisa se atualizar e fazer uma regulamentação para as plataformas, para as Big Techs, uma legislação mais específica, aparando alguns pontos que ainda não são amparados pela nossa lei atual. Sim. Contudo, as plataformas elas vêm cedendo a essa pressão, certo? A OpenAI, por exemplo, depois de o assunto de um outro adolescente que se suicidou porque ficava conversando com a IA, com o ChatGPT como se fosse um terapeuta, e o chat incentivava as ideações suicidas, esse assunto foi levado para o Senado dos Estados Unidos e a OpenAI atualizou a política dela em relação ao login e o cadastro ali dentro da plataforma. Então, essas empresas, elas estão realmente cedendo à pressão popular e política, entende? Só que os pais, eles precisam ter a postura deles como pais também. Tá moderando o conteúdo e entender quais são as novas plataformas que estão surgindo, o que as crianças estão gostando mais de consumir no digital. Baixar aplicativos, existem aplicativos para acompanhar e moderar o que a criança assiste, o que a criança consome. É isso aí. Eu lá em casa tenho dois filhos, 2 meninos, jogam Roblox, criam jogos, meu filho gosta de criar, acho bem legal, incentivo, acompanho tudo. Mas não dá para ficar 100% do lado deles, gente. Não existe. Com certeza. Né? Vamos ser realistas, não dá para você ficar ali do lado dele. Mas o que eu falo? É a mesma coisa que a vida real. Não fala com o estranho. Pega junto os amiguinhos da escola, cria os ambientes virtuais com os amiguinhos e converse com quem você já conhece na vida real. Né? É uma forma, fora os controles parentais que a gente pode criar dentro dessas plataformas. Claro, claro. Eu acredito que a conscientização, que não ficar com a mente fechada em relação a novas tecnologias e se atualizar realmente, entrar, ver como que funciona, como que se joga, para saber o que o teu filho está fazendo e ao que ele pode ter acesso. Eu acho que isso é primordial. Eu acho que a pior parte acontece em famílias que se fecham e não sabem como que a tecnologia funciona e não querem aprender, não querem ver, porque acaba que é muito fácil a criança falar, não, tá tudo certo aqui, eu não faço nada demais, eu só tô jogando. Mas jogando o quê? Com quem? Brincando como? Entende? Então, eu acredito que isso seja primordial. E claro, né, existem plataformas que têm uma política de privacidade muito mais aberta. É o caso do Discord, é o caso do Telegram, que são Big Techs que são amplamente processadas aqui no Brasil, inclusive. Por quê? Porque o submundo do crime, muitas vezes, acontece lá dentro. Com certeza. E a gente não tá falando nem de Deep Web, a gente tá falando da web normal, de estarmos na internet normal, navegando, todo mundo tem acesso a essas ferramentas e são ferramentas que são amplamente divulgadas, utilizadas por criminosos mesmo. Exatamente. A gente tem que daí entrar nisso. Ó, pai, vovô, vovó, todo mundo que está assistindo aí, não tenha medo, procure um advogado se você se sentir aí com essa necessidade. Né? Eu acho que esse tipo de informação, ela ajuda a orientar, a fazer com que as pessoas percam medo. Eu conheço vários casos de pessoas, inclusive ao meu redor, né? Então, por favor, fique atento. Stephanie Costa, muito obrigada, querida. Seja sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais, tá bom? Obrigada, pessoal. E mais importante do que tudo é que as nossas crianças, elas precisam estar protegidas de fato. A internet, ela não é uma terra sem lei. Nós precisamos buscar recursos quando necessário, mas as nossas crianças e adolescentes precisam ser protegidas acima de tudo. Com certeza, querida. Muito obrigada. As informações importantes. Valeu!